hoje, dentro desse tema, que será assim, ó, deixando um legado. Deixando um legado. Tem muitas coisas daquilo que eu vivi não somente essa semana, mas que depois também o pessoal que foi em missões vai ter alguns vídeos aí para compartilhar com vocês, não hoje, mas durante todo o mês, que é muito relevante e importante. Eu creio que quando nós saímos da nossa realidade, nosso conforto, a gente entende o quanto nós somos privilegiados. Somos privilegiados. Nós que moramos no Sudeste, nós que somos privilegiados de todas as formas. Até aqui que está mais friozinho, né? Mas eu ainda acho que é maravilhoso, porque imagina lá, falou que estava inverno, gente, inverno. 30 graus, 33 graus, aonde que isso é inverno? Teve um dia que estava 27 graus, o pessoal estava de blusa lá. Eu falei, Jesus, como assim de blusa? Você vê. Então somos privilegiados com o clima, somos privilegiados com a infraestrutura. Todas as cidades aqui praticamente do estado de São Paulo têm uma infraestrutura muito boa, tem saneamento básico, na grande totalidade da cidade tem saneamento básico, a água chega na torneira, a água sai pelo esgoto. Isso não tem lá, nem na capital. Natal é tão estruturado quanto a gente que aqui era o interior. Então, muitos benefícios. Tem dificuldade? Tem. Mas nós temos muitos privilégios como igreja. Como igreja, gente, nós estamos aqui e assim, é óbvio que fazem mais de 10 anos que eu faço missões. Eu já fui para o Piauí, que é um dos estados mais pobres do Brasil, perto do Rio Grande do Norte, dá uma diferença grande. Quando eu penso no sertão do Rio Grande do Norte, no sertão do Piauí, há uma diferença gigante. É como de 0 a 100, para vocês terem uma ideia assim. É muito grande. Então, o Piauí é muito pior, assim, muito mais miséria. O Rio Grande do Norte até que eu achei muito bem estruturado, perto daquilo que eu já tinha visto. Fui para a África, em Burkina Faso, aí muda completamente. Uma realidade muito diferente da nossa. Então, nós vamos vendo muitas realidades. Isso é bom, isso é importante. Por isso que eu falo, se você nunca foi numa viagem missionária, você faça. Você faça. Vai mudar a sua realidade de vida, de pensamento, de coisas às vezes que você acha que você não tem aqui, mas que você tem, que é muito, muito, muito além daquilo que a maioria das pessoas tem no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. E nós, como igreja, como Lagoinha Sumaré, nós estamos deixando um legado. Um legado. Então, daquilo que temos semeado. Somos uma igreja com 2 anos, que já auxiliamos 3 projetos missionários. Tem esse do Nordeste, tem o da África, tem o da própria Global, que eles fazem plantações de igrejas na América Latina. Então, estamos fazendo isso. E aqui na cidade? Aqui na cidade, nós temos esse anseio de ser uma igreja bem estruturada, de ser uma igreja forte. Quando nós fomos mudar de prédio para cá, a nossa oração foi diante de Deus, de falar assim, por que nós queremos mudar de prédio? Estava cheio lá, estava precisando de outro lugar, mas por que nós queríamos mudar de prédio? Essa era a nossa oração. É só para ter um espaço para vir mais pessoas? Só para ser uma igreja cheia? Não. Nós começamos a orar e falamos, Deus, nós queremos ser uma igreja relevante na cidade, uma igreja que tenha mais pessoas para que a gente possa abençoar. Então nós já fazíamos ofertas missionárias, nós aumentamos as nossas ofertas, meu Deus, nós queremos alcançar mais lugares. Então, antigamente nós fazíamos para a África, depois nós começamos a fazer para o Nordeste também, e investir mais aqui na cidade. Então, nós queremos ser essa igreja com mais relevância para que a gente possa avançar nesses projetos, para que a gente possa alcançar mais lugares. Que nem eu estava lá e eu pude conhecer o pastor Rolf, ele mora em Rio Branco, no Acre. E estava servindo lá também no Impacto, e ele tem uma igreja em Rio Branco, no Acre, que auxilia 6 igrejas na Bolívia. E ele falou assim, ó, pastor, tem um casal lá para mandar? Ele falou que o nosso problema não é financeiro. Ele falou assim, não é. Ele falou, porque lá com R$ 1.000 a gente faz a pessoa viver bem na Bolívia. Só que assim, não tem pessoas para enviar. O senhor tem um casal lá para enviar? O senhor tem? Se o senhor tiver, o senhor me avisa. É a realidade diferente, né? Então, não vai ter os luxos que temos aqui. Uma cultura diferente. Então, precisa de pessoas. Então, eu falei, não, pastor, nós vamos lá. Ano que vem, em nome de Jesus, eu vou lá conhecer sua igreja, conhecer seu projeto na Bolívia. E aí a gente vai orando, para a gente poder também enviar pessoas para o lugar que a gente conhece, né? Então, meu desejo de ano que vem, em nome de Jesus, estarei no Acre,
Se quiser ir comigo para conhecer, já fala, pastor, quero conhecer. Você vai para a Bolívia, você vai ver que é difícil o negócio lá, hein? Não é para Santa Cruz de la Sierra que iremos, não. É ali no meio da mata mesmo. Você vai ver que é diferente. Mas eu quero conhecer, quero ver esse projeto como que é, para a gente possa também auxiliar como igreja. Para a gente poder chegar nesses lugares. Se o problema lá não é finanças, se aqui não tiver uma igreja grande, vamos orar para que tenham corações em missões. Às vezes não é só o dinheiro, às vezes é só a vida. Deus quer te levar para esses lugares também. Então, esse legado queremos construir. É esse que queremos juntos fazer. Ser uma igreja que vai sim poder auxiliar financeiramente esses outros lugares. Acho que não está saindo o som dele aqui, viu? Ó, quem está aí. Financeiramente vamos auxiliar, mas também com as nossas vidas. Porque às vezes Deus te chamou. Às vezes Deus te chamou para ser missionário em outro lugar, para ser pastor em outro lugar. Às vezes vai ser aqui na comunidade mesmo. Às vezes vai ser aqui em Sumaré. Mas nós vamos ser essa igreja que vamos falar sobre amor a missões, sobre esse tocar em outras vidas, te dar possibilidades. Porque a gente não quer também enviar as pessoas para lá, e mesmo que ele fale assim, o problema não é dinheiro. Vem para cá, mas se der um BO lá e não tem como ajudar, a gente quer ser essa igreja que consegue sustentar essas pessoas que estarão lá. Então, para vocês entenderem, a igreja que vocês estão se inserindo hoje, com esse coração. Então, ano que vem, além do Nordeste, que já é certo que iremos, em julho, eu vou conhecer esse projeto lá no Acre, lá em Rio Branco. Se você tiver vontade de ir para lá, me fala para a gente ir juntos. Eu sei que a Flávia não vai, tá bom? Então, tenho certeza que, assim, você tem que ter um coração muito, assim, de Deus mesmo, missionário para você ir para esses lugares. Porque ele falou muitas coisas lá que eu falei, amém, em nome de Jesus vamos, né? Mas, assim, é uma comida que a gente não está acostumado, é uma água que é totalmente diferente, a gente não pode nem beber, muitas coisas, assim, que mudam, né? Que mudam. Mas é preciso ter pessoas com esse coração, com esse amor, para que a gente possa continuar servindo ao Senhor com amor, com tudo aquilo que somos. Então, se hoje ainda você tem essa dificuldade de auxílio financeiro, ore por isso. Mas saiba também que essa é uma igreja que está orando por você, para que você possa não só servir com o seu dinheiro, mas servir com a sua vida. Não só na Lagoinha Sumaré, mas em outros lugares. Se nós formos essa igreja que puder te preparar para ser um missionário, para ser um pastor, para ser alguém de uma outra denominação em outro país, eu não vejo problema nenhum nisso. É daqui da cidade, às vezes você virou pastor de outra igreja, não tem problema nenhum. Não tem problema. O nosso desejo é poder preparar vocês para viverem o reino de Deus. O reino de Deus, o chamado que Deus tem para a vida de cada um. Às vezes você está aqui, você não vai ser pastor. Você não vai ser pastora. Mas você vai ser um médico, você vai ser um dentista que vai servir com amor. Lá tinha uma van do Instituto Água Viva. Então eles cedem a van, aí tinha uma dentista que foi lá e ficou a semana toda dentro da van servindo as pessoas lá. Tinha uma médica lá servindo as pessoas. Então, muitas vezes tem o recurso e precisa das pessoas também, com a sua profissão. Você é advogado, às vezes aqui se fala tão difícil, né? Fazer algumas coisas lá, você vai auxiliar muitas famílias, que tem muitas dúvidas nessas partes. Então, nós queremos isso, né? Mas vamos para a palavra de Deus, deixando um legado. Abra Salmos 102. Salmos 112, perdão. Salmos 112. Salmos 112, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: Aleluia. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Para sempre. Vamos ler de novo. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai. Traga sabedoria, discernimento, conhecimento, Pai. Que possamos vivenciar do Teu amor e da Tua graça, através da Tua palavra, nessa noite.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu começo com uma pergunta para vocês. O que vocês preferem? Que os seus descendentes, eles tenham a sua herança ou o seu legado? O que você prefere deixar para os seus descendentes aí? Herança ou legado? O que vocês preferem? No 3, eu quero ouvir o que a igreja prefere. 1, 2, 3. Tá. E o que vocês têm semeado? É para que eles tenham herança ou legado? Certeza? Vocês têm certeza que é legado? Eu conheço a maioria de vocês aqui, hein? E vocês conhecem. A gente quer deixar um legado, mas a gente tem semeado herança. A gente tem semeado herança. Vou falar para vocês aqui, ó. A gente começar a entender o cerne da palavra. Herança. O que é herança? É um patrimônio ou estabilidade financeira, que chamamos, né, de herança, que tem como características bens materiais e dinheiro. Aí você para pensar, se você for alguém que preza mais pelo trabalho hoje, que tem pouco tempo com seus filhos, pouco tempo com seus netos, pouco tempo com quem está ali com você, que não é alguém que preza um tempo de qualidade, que não ensina, como que vai ser? Hoje as crianças, muitas delas estudam integral, às vezes chega em casa ali já próximo do horário de dormir, já dorme, tem nada de tempo com os pais. Olha, vai passando, vai passando. O que é legado? É um conjunto de princípios que os pais deixam aos seus filhos que vão nortear o seu comportamento ao longo da vida. Legado, portanto, é algo intangível, que não se acumula e não se mensura por meio de dinheiro, quantidade de hectares ou qualquer outro bem material. Ou seja, os valores e princípios que você deixa para os seus filhos. Você está aqui, você começa a pensar assim, ó, o que você recebeu de legado dos seus pais? Assim, tem coisas hoje que você faz, tem coisa hoje que é do seu caráter, que é porque sua mãe te ensinou, seu pai te ensinou, seu avô te ensinou, sua avó te ensinou, seu tio, alguém cuidou de você, que te falou assim, ó, é errado mentir, é errado roubar, é errado você tratar outra pessoa mal. E você está aqui, você é um bom marido, porque sua mãe, seu pai te ensinou a como cuidar de uma mulher, que quando você era mais novinho, falava para você, ó, trate a mulher assim, trate assado. Minha mãe está aqui, ó, eu vi, ela estava por aqui, acho que ela foi ver uma coisa com o Noah. Mas eu lembro que quando eu era mais novinha, o primeiro amor que teve assim, né? Aí ela falou assim, não, vamos lá, você tem que levar flores para ela. Minha mãe falou isso para mim, leva flores. Vai ensinando, acho que eu tinha uns 11 anos ali. Leva flores. Vai ensinando. Vai forjando coisas. A gente precisa gastar tempo. Gastar tempo com os nossos. Entender a importância do cuidado. Eu lembro que teve um tempo na nossa vida, como casal, que quando a Flávia engravidou, a gente ficou muito orando sobre isso. Porque a Flávia trabalhava e eu trabalhava. Trabalhava na Lagoinha Campinas e trabalhava como personal trainer em uma academia, ficava pouquíssimo tempo em casa, né? Mas eu e a Flávia adultos, tínhamos o tempo juntos, ok. Aí vem o Noah. Aí ela, do começo, falou assim, não vou parar de trabalhar. Falei, amém, tranquilo. Oramos sobre isso, um pouco antes do Noah nascer, ela falou assim, nossa, será que eu vou conseguir não voltar a trabalhar? Falei, vamos continuar orando. Aí quando nasceu, ela voltou a trabalhar, ela falou, não quero mais trabalhar, quero ficar com o Noah. Aí eu falei, vixe, e agora, né? Porque hoje fala assim que é diferente, homem e mulher ganham diferente. Eu falava assim, mas aqui em casa não é não. Aqui em casa, acho que a Flávia ganhava até mais que eu. Eu falava, Jesus, como vai ser, né? Mas é Deus que cuida, né? O que nós pensamos é isso. Oramos, Deus trouxe essa paz. E uma das coisas que a gente falou, Deus, se for isso que o Senhor tem para nossas vidas, que a Flávia seja mandada embora. Aí a chefe dela falou assim, não vou te mandar embora. Tá bom, beleza. Passou-se uma semana, a chefe dela chamou ela e falou assim, ó, infelizmente, da ONG que você trabalha, a gente vai ter que fechar esse CNPJ e vamos ter que abrir outro. Então, a gente vai te mandar embora, mas a gente vai te recontratar de novo. A Flávia falou, amém, você vai mandar embora, mas eu não quero ser recontratada de novo. Então, enfim, ela acabou sendo mandada embora. E aí, dali em diante, ela optou. Nós optamos em ter a Flávia mais próxima em casa para cuidar do Noah.
E a gente vê o quanto foi importante isso, ter tempo com ele. Nós temos muito tempo com o Noah, ensinamos ele muitas coisas. Isso é algo que nós queremos fazer com que ele seja um homem de caráter, seja um homem de valores e princípios. E também um homem de Deus. Um homem de Deus é importante. Todos vão conseguir fazer isso? Muitas vezes não, mas muitas vezes são escolhas. Muitas vezes são escolhas. Teríamos uma vida melhor? Com certeza, talvez sim, mas talvez não. Talvez não. Deus fez tantas coisas nesse tempo, que nós, quando os dois trabalhávamos, buscávamos fazer e nunca conseguimos. Lutávamos, sonho de conhecer a Europa, nunca fomos os dois trabalhando. Depois que a Flávia saiu do trabalho, que eu saí lá dos trabalhos que eu tinha e fiquei só como personal, a Flávia foi 2 vezes já para a Europa. 2 vezes ela foi, eu fui uma vez só. Mas já bem, você nunca tinha ido. Nunca tinha ido. A Flávia ganhou, 2 anos seguidos ela ganhou passagem para a França. 2 anos seguidos. Você entende assim? Tem coisas que Deus vai fazendo, Deus vai cuidando de nós. Mas também em tempos que a gente entende que assim, se Deus pede algo, nós temos esse coração de entregar. Nada que é material hoje nos prende. Você pode ter certeza que dentro daquilo que vivemos como igreja, daqueles que vão semear, nós somos os primeiros a semear como igreja, como pastores. Desde que nos fizeram um convite, nós semeamos. Desde que nós mudamos para cá, nós semeamos. Nós entendemos a importância daquilo que somos, de construir com vocês, mas também com os nossos filhos. Meu maior desejo é que o Noah fale aquilo que a Flávia fala para mim hoje. Que a Flávia fala: você é o meu pastor. Você é o melhor pastor que eu já conheci. Minha esposa fala isso para mim. Eu quero que o meu filho, quando ele cresça, possa ter esse pensamento. Eu quero muito que a igreja possa olhar para mim, para minha esposa, como pastores, e ter essa referência, com certeza. Mas aqui é mais fácil você criar uma casca. Mas eu quero que a minha casa, que os meus filhos, em nome de Jesus vai vir mais, hein? Tá gravando aí? Vai vir mais. Em nome de Jesus. Deus toca o coração da Flávia lá. Mas eu quero que o Noah, que os meus filhos possam olhar e falar assim: meu pai é um homem de Deus, meu pai é um homem de caráter, meu pai é o meu pastor. Esse é o meu desejo. É o meu desejo. Então, para isso, a gente precisa construir coisas. Construir. Mas olha só que interessante. Segundo uma pesquisa da consultoria PwC, 75% das empresas no Brasil fecham após terem sido herdadas. 9 em cada 10 empresas no Brasil são familiares. Então, olha só como que está o nosso Brasil. Ou seja, 7 em cada 100 empresas chegam à terceira geração. Sabe por quê acontece isso? 2 motivos. Primeiro, muitas vezes, uma imposição. Se o pai tem uma empresa, ele quer que o filho siga aquele caminho de uma forma impositiva. Não de uma forma que ele gere no filho um amor por aquilo que o pai faz. Então, essa é uma situação. E o outro é um preparo. Às vezes o cara está sendo preparado para ser herdeiro, fala assim, ele vai receber, mas não preparado para ser um administrador, um empresário, alguém que vai vivenciar. E aí, está aqui os dados. 75% das empresas no Brasil fecham após serem sido herdadas. Hoje, até é um nicho de trabalho. Se você quer ganhar dinheiro nesse ramo, tem muita gente fazendo isso. Criando empresas que, quando pessoas herdam, eles falam assim: a gente pode te auxiliar, a gente pode ser essa consultoria para vocês. Já tem isso no Brasil, porque eles viram que é um nicho muito bom. Ou seja, a herança sem legado corrompe corações. A herança sem legado corrompe corações. E não só de empresas. Veja bem, boa parte das pessoas que recebem heranças e indenizações. Às vezes o cara pega uma bolada, sai de um trabalho aí, ficou 10 anos, 15 anos, e eles perdem isso em pouco tempo. Alguns acabam até em situação pior do que antes. Com nome sujo, muitas dívidas. Quantas vezes já ouviu falar? A pessoa ganhou na loteria e pouco tempo depois não tinha nada. Tem muitos casos disso, muitos casos. Eu estava lendo sobre isso, sim, é muitos casos. Pessoa que ganha ali milhões, mas não tem estrutura, não sabe como administrar o dinheiro, vai gastando. Perde tudo. Perde tudo. A pobreza está muito mais ligada à falta de conhecimento do que à falta de dinheiro. A pobreza está muito mais ligada à falta de conhecimento do que à falta de dinheiro.
Olha para a sua vida, às vezes. Quando você ganhava R$ 1.000, você tinha uma vida, às vezes, apertada. Às vezes, hoje você ganha 7, 10 mil e você está apertado ainda. Porque você continua com a mesma mente, de gastar, 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 gastar. Investir. Quantos aqui investem? Quantos aqui pensa daqui 20 anos? Fala assim, daqui 20 anos. Às vezes você fizer uma previdência privada hoje, R$ 200 por mês. Daqui 25 anos você tem um bom dinheiro que você vai ter o retorno disso. Mas não, você fala, não tem dinheiro. Não tem, mas aí você vai, compra roupa todo mês, aí você vai almoçar fora, você já gasta R$ 200. Entendeu? Fora as outras coisas às vezes, que você gasta, que você nem vê. Essa Shopee da vida, Shopee, né? Vem a promoção que você queria lá, já gasta. Aí dá, mas tem um imposto agora, mas não tem problema, né? Eu parcelo um pouquinho mais, se era em 3, agora eu faço em 5. Isso é um modo brasileiro, né? Cartão de crédito, 10 vezes. Agora dá para fazer até em 24 vezes em alguns lugares. Cuidado, cuidado. Porque aí você olha depois lá, tem um monte de coisa que você comprou em 10 vezes e vale mais que o que você ganha. Então é uma organização. A educação financeira pode fazer uma conta bancária sair do vermelho e chegar a milhares, a milhões. Já vi uma entrevista uma vez um rapaz que ele ganhava um salário mínimo. Só que ele namorava com os pais. Então ele entendeu que assim, se ele guardasse o dinheiro dele, se ele soubesse investir, ele teria mais possibilidades. E com 25 anos ele já tinha um apartamento quitado. Depois ele foi estudando, melhorando de vida, óbvio que... Mas assim, com 25 anos, eu falei, gente, se eu tivesse a cabeça desse cara aí, com 25 anos... Porque eu também, quando eu comecei a trabalhar, morava com minha mãe, não pagava aluguel, não pagava quase nada de conta lá, dava uma ajuda. E fazia o que com o dinheiro? Comia ele, né? É o que a gente faz isso. Então, a gente não tem essa educação financeira. A gente fala aqui a importância de nós, como cristãos, semearmos os nossos filhos o conhecimento, a direção, o caminho de Deus, mas também essa parte. Se você não tem hoje um conhecimento, busque um conhecimento financeiro. Mas assim, ensinar. Se você não sabe, põe seu filho num curso. Melhor coisa, ele aprender a planejar o dinheiro dele. Porque não é o quanto que a gente ganha, é o quanto que a gente sabe gastar o nosso dinheiro. A forma de gastar, que é importante. Provérbios 21:20 diz assim, o sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. Mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. É assim. Lembra? A formiga, que lá está no verão trabalhando. Lá, trabalhando e levando a comidinha dela. Os outros bichos muitas vezes estão nem preocupados com nada. Aí chega no inverno, a formiga tem como sobreviver. E está bem. Os outros às vezes morrem de fome. E às vezes é você, às vezes somos assim. Que ganha, recebe aumento, recebe salário e continua só gastando, comprando, quer melhores roupas, quer sair em melhores lugares, quer trocar de celular todo ano, quer trocar de carro cada 3 anos, a cada ano. Para quê? Uma das coisas que você já vê que você não sabe se organizar financeiramente é quando você dá mais prioridade de ter um carro e você não tem uma casa ainda. Já é errado. Já é errado. Eu vou mudar de carro, você não tem nenhuma casa ainda, você está trocando o carro, está de carro do ano. Às vezes o valor do seu carro do ano hoje paga metade de uma casa. Mas você não vai abrir mão para andar de ônibus, né? Para andar de Uber. Ah não, ter um carro é melhor que ter uma casa. É o pensamento errado nosso. Pensamento errado nosso. A gente não tem, sabe, esses cuidados. Warren Buffett, não sei se você conhece. Quem aqui conhece o Warren Buffett? Levanta a mão assim, ó. Precisa conhecer. Estuda, gente, estude. Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo. E ele disse assim, ó. Ele falou assim, ó, ele tem uma fortuna avaliada em 166 bilhões, ele tem. Só. Tá tranquilo, né? 1 milhãozinho tava bom, né, Murilo? Aí ele falou assim, ó, que ele prefere, hoje, se ele tivesse a opção, se acontecer, perder toda a fortuna dele do que o conhecimento que ele tem. Será que a gente tem esse pensamento? Nunca. Só como a gente vai deixar um legado para alguém se a gente pensa totalmente errado nas coisas. Ele falou assim, ó, o conhecimento é um ativo mais duradouro que nós temos, porque com o conhecimento ele consegue fazer toda a fortuna dele de novo. Toda a fortuna dele de novo. Ele acredita que mesmo perdendo todo o dinheiro, o conhecimento adquirido permite que ele recupere e reconstrua a sua riqueza.
Tanto que ele já falou que boa parte da fortuna que ele tem, ele vai doar. Vai doar. Porque o conhecimento ele já está passando para os filhos. A filha dele é uma ótima investidora já, e assim vai. A gente tem que entender que não são os bens materiais, que a gente tanto busca, que a gente tanto deseja, que realmente tem valor. É importante, mas Jesus já ensinou isso, lembra? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se a gente tiver conexão com Deus, se a gente tiver intimidade com Deus, se a gente tiver uma vida com Deus, outras coisas virão. É importante a gente ter uma casa, é importante a gente ter um carro, é importante a gente construir. Deus quer que a gente seja próspero. Entenda isso. Deus quer que você seja próspero. Próspero financeiramente, próspero emocionalmente, próspero na sua família. Prosperidade não é só financeira, prosperidade é espiritual, prosperidade emocional. Que você seja uma pessoa feliz, que a sua família seja uma família feliz. Deus quer que você tenha muito dinheiro. Deus quer. Mas que você tenha esse coração que saiba gerir isso, que o dinheiro não te leve para outros caminhos, mas que te leve cada vez mais para perto de Deus. Porque entenda, se o evangelho é nós servimos a pessoas, o nosso dinheiro tem que servir pessoas também. Você vê que os bilionários hoje, eles têm muitas ações em vários lugares. Homens que têm, mas homens que gastam com pessoas. Entendem a importância de fazerem isso. Então nós precisamos fazer o quê? Ensinar os nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos a pescar. Porque se você ficar só dando peixe, uma hora ele vai morrer de fome. Nem sempre você vai estar do lado dele. Você precisa ensinar aos seus filhos os caminhos, a como vivenciar as coisas. Porque o nosso desejo hoje é que os nossos filhos sejam melhores que nós, que tenham uma vida melhor que a nossa, certo? Não é isso que nós queremos? Se a gente não tinha a possibilidade de, quando era novinho, ter Danoninho, ter Todinho, ter Sucrilhos Kellogg's, né, na nossa casa, não tinha isso na minha casa, era difícil ter. Quando tinha, nossa, era uma maravilha. Um passatempo lá. Hoje, mesmo às vezes difícil, todo mês a gente consegue comprar essas coisas, deixar lá na geladeira. Mas a gente precisa ensinar os nossos filhos a pescar. Ensinar, porque senão uma hora o rio vai estar ali, o peixe vai estar ali, ele vai morrer de fome. Vai morrer porque não sabe pescar, você sempre pescou para ele, sempre foi deixando o prato e fez, não. A gente precisa não somente deixar a herança, mas deixar um legado, deixar o conhecimento, deixar princípios, deixar valores. Ensinar os nossos a viverem uma vida que realmente tenha valor. A primeira coisa que deveríamos valorizar é a qualidade do tempo que temos com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos familiares. Primeira coisa que a gente deveria valorizar. Você, a sua presença, o seu conhecimento vale mais para os seus do que o seu dinheiro. Vale muito mais. Muito mais. Muito mais. Tenha equilíbrio e ensine aqueles que você ama. É importante conquistar, é importante trabalhar, é importante você demonstrar através da sua vida todas essas coisas, mas também é importante desfrutar daquilo que você tem que conquistar. Quantas vezes você tem trabalhado, você tem buscado, você tem feito tantas coisas. Às vezes você é a pessoa que chega e fala assim, mas eu trabalho, eu trago todas as coisas, você quer mais o que de mim? Quer você. Quer você. Sua família quer você. Sua mãe quer conversar com você, o seu pai quer conversar com você, a sua esposa quer conversar com você, os seus filhos querem você, quer brincar com você. Não quer o seu dinheiro, não. Chega uma hora que o dinheiro não tem valor para trazer sentimento aos corações. Não tem. Não tem. Você precisa ter equilíbrio na sua vida. Você precisa ter pessoas do seu lado que vão entender isso. Porque senão você vai se matar de trabalhar, se matar de querer fazer as coisas. E vai chegar uma hora que você não vai ter ninguém. Quantas vezes você já não ouviu falar sobre isso, já ouviu essas histórias? Pessoas que às vezes já te contaram. E falou assim, nossa, trabalhei tanto, tive tantas coisas e agora está lá. Né? Minha família vivendo com outra pessoa, outro homem, desfrutando de tudo aquilo que eu conquistei. Porque eu não dava tempo, eu não dava carinho, eu não dava amor. Chega uma hora que as pessoas não aguentam.
Então, você, a sua presença, o seu conhecimento vale mais do que o seu dinheiro, vale mais. Entende? Existem sementes que você recebe, que você precisa dela para se alimentar, que você vai comer. Mas existem sementes que você vai receber em suas mãos que você precisa semear. Precisa semear. Porque senão não vai florescer de novo. Não vai. Se a gente vivesse nessa época que precisaria ali da agricultura, do semear, a gente entenderia muito mais o que a palavra de Deus quer nos ensinar. Porque se você tem hoje lá uma lavoura que está abundante, se você não semear depois, não vai nascer. Pode ter um monte agora. Não vai nascer depois de novo. Você vai se alimentar, mas depois você não vai ter do que se alimentar mais para frente. Então você precisa ter esse entendimento. Precisa ter esse entendimento. E na Bíblia, nós temos um exemplo maravilhoso de legado. Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 21, diz que Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o levou para junto de si. Primeiro ponto, 365 anos que ele viveu mesmo. Naquela época se vivia mais. Biblicamente depois, por causa de muitas coisas que os homens fizeram, Deus impôs um limite ali de 70 anos. Então quem passa disso aí já é hora extra. Mas aqui é importante você saber que Enoque andou com Deus. Enoque era um homem que desejava estar com Deus. Então o primeiro legado que nós deixamos para os nossos filhos, nossos familiares, é o nosso conhecimento. É o nosso conhecimento. Você só pode transmitir com autoridade aquilo que você conhece com profundidade. Você só pode transmitir com autoridade aquilo que você conhece com profundidade. Todo conhecimento que você tem, aquilo que realmente você sabe, você pode transmitir. Aquilo que você tem profundidade. Enoque, o significado do seu nome é dedicação. Ele andou com Deus. A palavra de Deus sugere que ele tinha uma vida consistente com a bondade de Deus. Andar com Deus, lá no hebraico, significava isso, uma vida consistente com a bondade de Deus, ou seja, um homem constante em andar com Deus, em andar com a sua bondade, ali, vivenciando o que Deus era. Significava uma vida de comunhão com Deus. Vida de comunhão com Deus. Isso que ele transmitia para os seus descendentes. É isso que nós temos que transmitir para os nossos descendentes. Os valores, os princípios de Deus. E quais são os valores de Deus? O que nós temos que transmitir hoje para os nossos descendentes? Justiça. A justiça de Deus e não a nossa. Lealdade. Fidelidade. Amor. Gratidão. Obediência. Honra. Honestidade. Cooperação. Empatia. Deixando um legado. Nós precisamos deixar para eles valores do reino de Deus. Para isso precisamos ter profundidade nisso. Onde nós precisamos raizar. É nesses valores que Deus tem. Justiça, lealdade, fidelidade, amor, respeito, gratidão, obediência, honra, honestidade, cooperação, empatia. Enoque é esse homem que andava com Deus. E também devemos transmitir os princípios de Deus. Não só os valores. Porque os valores são importantes. Mas juntamente com os princípios formamos muitas coisas nos nossos. Uma delas é caráter. O princípio de Deus é caráter, que se refere à natureza moral e ética de Deus, que deve ser refletida na vida dos seus seguidores. Você precisa ser alguém de caráter. Mordomia envolve a responsabilidade de cuidar dos dons e recursos dados por Deus, incluindo tempo, talentos e posses. A palavra de Deus diz que nós somos mordomos do Senhor. Tudo aquilo que nós
podemos vivenciar aqui não é nosso, mas é de Deus. Não é sobre uma porcentagem que entregamos a Ele, é uma totalidade que é de Deus. O que nós fazemos é devolver a Deus em gratidão e honra a Ele, mas precisamos transmitir esses princípios de Deus: caráter, mordomia, semeadura e colheita. Princípio que demonstra que as ações têm consequências, tanto boas quanto más, e que colhemos aquilo que plantamos. São princípios de Deus, está na palavra. Autogoverno refere-se à capacidade de controlar impulsos, emoções, desejos, buscando a maturidade espiritual e moral, o famoso domínio próprio. Soberania reconhece a autoridade e o controle de Deus sobre todas as coisas. Individualidade enfatiza a singularidade de cada pessoa e o seu valor intrínseco aos olhos de Deus. Obrigado, Vanessa. E aliança. Aliança remete à relação de compromisso e fidelidade entre Deus e seu povo, baseado na graça e no amor. Então, assim como Enoque, precisamos andar com Deus. Assim como Enoque, precisamos transmitir aos nossos, deixar o legado do conhecimento de muitas coisas que vivemos aqui no natural e nessa terra, mas das coisas de Deus, dos valores de Deus, dos princípios de Deus. É muito melhor ser alguém com esses princípios e valores do reino, do que os que estão sendo pregados aqui nessa terra. Precisamos ser essas pessoas que transmitem isso. O segundo ponto, para já finalizarmos, é sobre transmitirmos aos nossos o temor ao Senhor. Enoque andava com Deus, mas era obediente a Ele. Alguém que foi conhecido e que não vivenciou a morte. A palavra de Deus diz que ele foi transladado, levado aos céus. Então precisamos transmitir aos nossos, que eles possam entender esse temor do Senhor, que é viver uma vida que depende da justiça de Deus, caminhar e falar de Deus, ensinar a respeitar, ensinar a reverenciar, a submeter. Uma vida em obediência a Deus e com o desejo de agradar a Deus, isso é uma vida com temor a Deus. É uma vida em obediência a Deus e com o desejo de agradar a Deus. Olha só, Gênesis capítulo 6, versículo 5, conta a história de um homem, e começa assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por ter feito a humanidade, o ser humano, e isso pesou no seu coração. Então o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Mas, o versículo 8 diz assim: porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Sabe quem era Noé? Bisneto de Enoque. Bisneto de Enoque. Um legado que ele recebeu, um legado que foi transmitido. Um homem que tinha referências, um homem que andava com Deus, um homem que Deus viu justiça nele, enquanto que Deus quis acabar com a humanidade, gente. Mas olhou para um homem e falou assim: eu vejo um homem de Deus, eu vejo alguém que eu posso começar tudo de novo. Do legado que foi transmitido a ele, dos valores que foi colocado no coração de Noé, dos princípios. Um dia, Deus salvou toda uma humanidade, por amor a esse homem, Então não importa como está a maldade no mundo, não importa como as pessoas estão vivendo ao seu redor, que estão vivendo, que você pode achar que está tudo difícil, Deus encontra um justo, e Ele derrama o seu favor. Deus quer olhar para mim, Deus quer olhar para você, encontrar um justo, alguém que tem os valores, os princípios, alguém que ama o Senhor, alguém que Ele derrame o seu favor. Deus quer encontrar isso em nós. Deus quer encontrar isso em nós. E eu quero
profetizar sobre a sua vida. Eu quero que você levante suas mãos nessa hora e que você tenha, assim como Noé, através da sua vida reta diante de Deus, que você seja alguém que agrade ao Pai, alguém que diante dos olhos de Deus seja reconhecido, porque Deus é soberano. Deus é soberano. Que Deus olhe para você e veja um justo, e veja um homem ou uma mulher que ama o seu Deus, que não importa como está o mundo, não importa como está a realidade dessa terra, que deseja em todo tempo caminhar com Deus e agradar a Ele, porque é Ele quem cura, é Ele quem salva, é Ele que liberta, é Ele que faz com que os seus sejam reconhecidos. Ele quer fazer isso na sua vida, na sua casa, na sua família, que em nome de Jesus você possa vivenciar do reino de Deus, o reino de Deus ao seu favor. Seja um homem ou uma mulher que busque os princípios, os valores de Deus, e que você veja isso ser refletido na sua geração. Mas mesmo se você não vê, você tenha a certeza do que aquilo que você semeia será colhido. Quando Noé nasceu, Enoque já havia sido transladado, já havia sido levado. Mas o seu legado permaneceu. Aquilo que ele ensinou permaneceu. A sua descendência trouxe vida a essa terra. É o que Deus quer fazer comigo, o que Deus quer fazer com você. Daquilo que você vivencia do reino de Deus hoje, muitos irão colher, gerações e gerações. Deixaremos legado aos nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, porque não é sobre aquilo que nós somos, mas é sobre o reino que nós servimos, é sobre o Deus que nós servimos. Ele quem fará com que isso floresça, isso multiplique. Quero que você se levante nessa hora, que nós possamos encerrar esse tema, esse mês da família, e que você possa ser alguém que comece a semear no reino de Deus, e comece a semear e deixar legados, e não mais heranças. Jesus Cristo nos deixou um legado de amor, um legado de perdão, um legado de restauração, um legado de esperança, um legado de perseverança, um legado de fé, um legado de salvação. Em Jesus, você é chamado de filho, você é chamado de filha. Deus enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus era o unigênito, o único, mas ele passou a ser o primogênito. Na morte na cruz, ele passou a ser o primogênito, não mais o único, mas agora o primeiro, porque aqueles que permanecem nele agora estão fixados e também são chamados de filhos. Você não é qualquer coisa diante de Deus, você é filho, você é filha de Deus. E Deus, Ele não nos deixa herança, Ele nos deixa legados. E Jesus deixou o legado para nós, um legado de amor, um legado de perdão, um legado de fé, um legado de salvação, um legado de restauração, um legado de esperança. E você pode vivenciar de tudo aquilo que o reino de Deus faz aqui nesse lugar, porque você é filho, porque você é filha. Você precisa crer, você precisa buscar. O apóstolo Pedro nos disse assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma vida em esperança, mediante a sua ressurreição, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Temos muitas coisas para viver aqui nessa terra, muitas coisas para conquistar esse lugar, muitos legados para deixar, mas a promessa de Deus para a nossa vida é que não termina aqui, que temos uma vida eterna para viver diante de Deus. E assim como muitos homens, mas também Enoque andou com Deus e até hoje está com Ele, Deus nos chama para andar com Ele hoje, mas também vivenciar tudo aquilo que Ele é na eternidade. E que você possa semear esse legado na sua casa, na sua família, para que toda a sua geração possa vivenciar do reino de Deus, e que possamos juntos estar com Ele, porque guardados somos pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada por Ele. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações.
vai ser difícil, vai ter provações, vai ter coisas que você vai ficar destruído, mas Deus é com você, Deus é com a sua casa, é com a sua família, Deus quer te trazer vida, Deus quer te restaurar, para que uma vez confirmado o valor da fé que você tem, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor e glória e honra e revelação de Jesus. A sua fé é o bem mais precioso que você tem. Mais precioso, para que você possa louvar e glorificar o nome de Deus e honrá-lo. Um homem ou uma mulher de Deus é aquele que honra ao seu Deus, ao seu Senhor, que todos aqueles que estão perto de você possam olhar e ver e dizer: ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, ela honra ao seu Deus. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da fé, a salvação da nossa alma. Eu ouvi uma frase essa semana que marcou o meu coração e eu quero falar ela para vocês, que encerra com esse versículo. Às vezes nós queremos fazer muitas coisas, achamos que a nossa força, o nosso conhecimento vai trazer pessoas e pessoas, não somente para perto de nós, mas para Cristo. Mas saiba que Deus nos chama para conquistar corações. Deus nos chama para conquistar corações, porque é Ele quem salva as almas. Deus te chamou para conquistar corações, para se vincular com pessoas, para amar pessoas, para perdoar pessoas, para levarem pessoas a amarem você. Porque Ele é quem salva, Ele quem salva as almas, não somos nós, é o Espírito Santo. Quem tem o poder é Ele, mas Ele te chama para vincular corações, Ele te chama para conquistar corações, porque Ele é quem vai fazer a boa obra, é Ele que vai fazer. Sabe, por aqueles que você tem orado, pelo seu familiar que você tem orado tanto, para que Deus possa vir, para que ele possa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, conquiste o coração dele. Deus fala, não é para você estar distante, mas é para você estar próximo, é para você amar, é para você cuidar, é para você demonstrar o amor de Deus, porque é Ele quem vai salvar, é Deus quem vai salvar o seu filho, a sua filha, o seu pai, o seu avô, o seu tio, o seu irmão, o seu amigo, aquele que você tem orado, é Deus quem vai salvar, o Espírito Santo é quem vai constranger, o Espírito Santo é quem vai consolar, o Espírito Santo é quem vai salvar. Mas é você que vai conquistar o coração, que vai demonstrar o legado de Jesus através da sua vida, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como Deus amou. É o que nós precisamos viver. Ande com Jesus, assim como Enoque andou com Deus. Vinde a mim. Jesus fala nessa noite, vinde a mim. Você está cansado? Está difícil para você? Venha a mim, Jesus fala. Vinde a mim todos cansados, sobrecarregados, vinde a mim. Está pesado, está difícil? Vem para Jesus, com Ele o fardo é leve. A gente com as nossas forças vai ser pesado, mas com Jesus é leve, Ele aliviará o seu peso, as suas dores, é Ele que aliviará. Nele há perdão, então através da sua vida há perdão. Nele a restauração, através da sua vida há restauração, nele a renovação. Você precisa agradar a Deus, viva com o coração diante dEle. Ele te libertou, O legado de Jesus para nós está cravado na cruz. Quando Ele foi crucificado, Ele gritou assim, até está consumado, o preço foi pago pela sua vida, pela sua história. Não leve esse peso sobre você. Conquiste corações, que Deus irá conquistar e salvar as almas. Feche seus olhos nessa hora. Vamos adorar o Senhor, louvar a Ele, engrandecer o nome dEle nessa noite.